Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Salve, salve, amigos da Retina Pro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Meu nome é Dr. Luciano, sou médico oftalmologista, especialista em doenças da retina e do vítreo, sou cirurgião de retina, cirurgião de catarata, e é um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma quarta-feira às 20 horas. Então, para quem chegou aqui pela primeira vez, saibam que todas as quartas-feiras nós fazemos lives sobre temas variados, principalmente sobre saúde ocular, que é o nosso tema mais frequente. Eu tenho formação em oftalmologia pela Universidade Federal do Pará, que é uma das principais causas de cegueira em pacientes que acabam tendo, no auge da sua vida... Na Universidade de Paris, mas eu tenho um orgulho muito grande hoje de pertencer à Retina Pro. Excelente, doutor Edmundo, obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós traremos mais um colega agora, o doutor Renato Palacios. Bem-vindo, meu amigo. Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, doutor Edmundo. Um prazer também fazer parte da Retina Pro, participar das lives nas quartas-feiras. E já me formei aqui na Universidade Federal, depois fui para São Paulo, na Santa Casa, IP, Unifesp, o meu doutorado é pela Unifesp, morei na França, em Marselha, que também teve um vínculo com o doutorado, e estou aqui de volta para Belém. Então, doutor Edmundo, gostaria de saber a respeito da relevância desse tema da retinopatia diabética, o quão presente é no dia a dia do seu consultório como especialista em retina, quais são os seus principais agravos que podem ocorrer, os seus principais sintomas? Assim, eu acho que não tem dia que eu não tenha paciente com retinopatia diabética, sabe? Então, diabetes é uma causa importante, até de morte, né? O diabetes mata mais do que a AIDS e o câncer junto, para você ter ideia, né? Nós somos em mais de 24 milhões de diabéticos no Brasil. O que é interessante frisar é que 50% dos pacientes são diabéticos e não sabem. Até que vão fazer um exame de sangue, né? Ou então começam a urinar muito à noite, começam pessoas que moram em casa que urinam eventualmente no quintal, por exemplo, vê que dá formiga em cima da urina, no interior a gente vê muito isso, né? Pessoas que têm muita sede, o emagrecimento ser uma causa justificável, então são sintomas de diabetes, né? E afeta o olho, a ideia, Luciano, de quanto afeta o olho, a possibilidade da pessoa ficar cega pelo diabetes é 25 vezes maior do que a população em geral. Isso é grave, né? Isso é grave porque hoje o mundo é visual, né? A gente está no mundo visual, nós estamos aqui, que horas são, né? Nós precisamos da visão até, sei lá, 11 horas da noite, que é quando a gente vai dormir normalmente, né? Vendo programas de televisão, participando de live, etc. Né? Então, hoje, a visão é extremamente importante. E, portanto, a gente chama sempre atenção. Ainda hoje tive uma reunião lá na universidade para fazer um mutirão do diabetes, chamando a atenção da população desse grave problema de saúde pública. Verdade, doutor Edmundo. É verdade tudo isso que você fala, e a gente lembra sempre aos pacientes que o ideal é que a gente faça o diagnóstico antes que apareça qualquer sintoma, né? Porque sim, a retinopatia diabética ou os agravos que a diabetes causa, né? Às vezes, quando a gente percebe, já está de uma forma muito tardia. Então, Renato, o que a diabetes tende a causar no nosso organismo? É somente na retina? O que mais ela tende a causar normalmente no indivíduo, e quanto tempo isso demora para acontecer? Tu falaste de sintoma, só falando aqui a Cecília, né? Ela perguntou o sintoma da retinopatia diabética, mas é isso, o sintoma, a retinopatia diabética ela é classificada em vários estágios, né? Às vezes ela está no estágio muito inicial e o paciente realmente não sente nada. Às vezes tem um pontinho ali de sangramento que dá lá no fundo do olho e o paciente realmente não percebe nada. Então, por isso que todo paciente diabético tem que ser submetido ao exame de mapeamento de retina, tá? E a frequência vai ser determinada pelo médico, às vezes a cada 6 meses, às vezes a cada 9 meses, às vezes a cada 3 meses,
depende muito de cada caso, né? Então, é uma doença silenciosa no início. Então, tem que estar sempre rastreando. E no organismo como um todo, como tu perguntaste, a retina é um órgão-alvo, né? Mas tem outros órgãos-alvos, como o rim, o coração, os nervos periféricos enfim, problemas de circulação como um todo, aumenta a incidência de infarto e associado à hipertensão arterial é sempre um problema também para o olho e para os outros órgãos-alvos do corpo. Então, tem gente que tem realmente a nefropatia diabética e não tem um problema no coração, ou muitas vezes, na maioria das vezes, quando chega um estágio grave desse, eles estão associados. Tem algum grau de nefropatia, com algum grau de retinopatia, mas tem que ver tudo isso, né? Fazer um check-up geral. Perfeito, Renato. Então, uma coisa importante do público em geral ter conhecimento é que, normalmente, o que o paciente vai apresentar como sintoma de retinopatia diabética é baixa visual. E quando causa baixa visual, normalmente o quadro já está minimamente avançado. Então, o ideal é que a gente, o oftalmologista, perceba esses agravos, perceba as alterações, os sinais que o paciente apresenta no exame de fundo de olho, antes que o paciente apresente essa baixa visual, para a gente conseguir dar ao paciente a melhor qualidade de visão possível. E resumindo um pouquinho sobre o que o Renato falou, então, assim, o diabetes machuca todas as nossas células. Então, vai sofrer mais quem precisa de mais oxigênio, como a nossa retina, nosso cérebro, nossos rins, nosso coração. Então, assim, nós temos que fazer exames anuais, saber como é que a gente está, fazer a glicemia de jejum, muitas vezes a hemoglobina glicada, né, que é um exame de extrema importância também, para a gente ver como está a média da nossa glicemia nos últimos 3 a 4 meses. Então, doutor Edmundo, quais são os principais exames para o paciente que tem retinopatia diabética? O principal deles é o mapeamento de retina, né? A gente dilata a pupila do paciente e examina a retina. Você falou uma coisa muito importante. No início da retinopatia diabética, não dá sintoma e a visão ainda é boa. O que é curioso é isso, né? Ela só vai baixar a visão já no estágio avançado da retinopatia. Então, é necessário que, através do mapeamento, a gente chegue antes. E uma vez detectado a retinopatia diabética, a gente tem, basicamente, além do mapeamento, mais 2 exames extremamente importantes. Um é que a gente faz com contraste, que hoje na Retina Pro a gente pode fazer até oral, não precisa fazer injetável, mas alguns pacientes a gente precisa fazer injetável. E o outro exame é a tomografia de coerência óptica, que faz uma leitura das camadas da retina e vê o quão afetado já está a retina do paciente na área macular, que é a área mais importante da nossa retina. Basicamente, são esses 2 exames, os 3, né? Mapeamento de retina, tomografia de coerência óptica e a angiofluorescenografia. São os exames básicos para a gente detectar a retinopatia, classificar a retinopatia e daí, partir daí, decidir que tratamento a gente vai fazer. Excelente. Então, pessoal, uma vez que a gente faça esse diagnóstico precoce, a gente consegue ver quais são os melhores exames que a gente vai direcionar de acordo com o que esses exames demonstrarem, o que a gente precisa tratar no paciente. Então, Renato, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre os estágios de retinopatia diabética e quais são os principais tipos de tratamento que existem. Certo. A retinopatia diabética tem algumas classificações, né, que já foram propostas, mas falando numa linguagem mais acessível para os pacientes, existe a retinopatia muito leve, a moderada, a grave, muito grave e a proliferativa. Tá? Se a gente pegar todas essas que eu falei, leve, moderada, grave, são a forma não proliferativa. E aí depois disso tem a forma proliferativa. O que isso quer dizer? Proliferativa é quando surgem uns vasos na retina muito finos, que a gente chama de neovasos. Eles surgem devido à isquemia, ou seja, a falta de oxigênio na retina faz com que esses vasinhos eles surjam, só que são vasinhos muito frágeis, então eles tendem a romper e a sangrar muito facilmente, tá? E quando eles rompem, dá aquela hemorragia vítrea. Às vezes uma hemorragia que vai para a cavidade vítrea de forma maior ou uma hemorragia pequena. Mas fato quando é nessa forma proliferativa, o tratamento é laser. O tratamento padrão ouro ainda é a panfotocoagulação a laser. A gente faz laser 360
graus na retina nas áreas de isquemia para diminuir esse estímulo à formação de neovasos, tá? Se for uma hemorragia vítrea muito grande, tem que fazer a cirurgia vitrectomia. Agora, nas formas não proliferativas, se tiver edema macular associado, a gente faz injeção, tá? Às vezes a gente, sempre, em todas essas formas, orientar o controle glicêmico para a retinopatia diabética não progredir, porque o descontrole da glicemia faz a retinopatia diabética progredir, e assim como o tempo de doença também. Às vezes até aquele paciente, é importante dizer isso, que é controlado até de uma certa forma, mas já tem diabetes há 30 anos, aí devido ao tempo de doença é um fator de risco para a retinopatia diabética também piorar um pouquinho. Mas o principal fator é realmente o descontrole, né? E agora um parêntese só, não falando de diabetes, só falando aqui para o João, que perguntou, o João Orestes e a Luciana, eles fizeram uma pergunta de que não são de diabetes. Hoje a nossa tira dúvidas é de diabetes, mas Luciana e João, no fim do mês, na última quarta-feira do mês, a gente tira dúvidas sobre todos os assuntos, tá? Mas adiantando para vocês só um pouquinho, João, as aplicações são tratamento mamodético para degeneração da mácula, as injeções, e Luciana, tem que ver com o teu oftalmo, tá? Existe o risco sempre da retina reticular, mas tem que examinar, tá bom? Só dando uma pincelada para vocês. Beleza, Renato. Então, assim, resumindo, pessoal, normalmente a gente vai estagiar a doença. Se ela está grave, a gente tem grande probabilidade de fazer laser no paciente. Se a gente tem suspeita que a retina do paciente está inchada no centro dela, ou seja, na mácula, como o doutor Edmundo falou, a gente vai precisar pedir o exame de tomografia do olho, para a gente conseguir ver essa retina de perfil, e aí a gente lançar mão ou não das injeções intravítreas, que são procedimentos praticamente indolores, que ajudam bastante na melhora da qualidade da visão do paciente. Inclusive aqui pelo Instagram, a senhora Maria Lidéia, 2015, falou que descobriu diabetes e chegou a perder muito peso por causa disso. Isso realmente acontece com alguns dos pacientes. E ela tem retinopatia diabética. E ela fala assim, já fiz tratamento a laser, está controlada, e o tratamento é só com laser. Então, doutor Edmundo, quais são assim, as principais características que vão fazer o paciente não precisar apenas do laser e precisar também da injeção intravítrea ou até mesmo de cirurgia? Eu queria resgatar o que eu falei ainda agora a respeito dos exames, porque o Renato lembrou da hemorragia vítrea. E eu não falei da ultrassonografia, que a gente usa também para avaliar se a retina está descolada ou não, né? Porque quando dá hemorragia dentro do olho, a gente não consegue ver a retina. Então, o método que a gente usa para saber se a retina está colada ou não, se tem tração na retina, é a ultrassonografia. Então, na verdade, é mais um meio propedêutico que a gente faz também nesse paciente. Respondendo à sua pergunta, o tratamento inicial, que a gente sempre dá preferência, conforme o Renato falou, o padrão ouro é o laser, e associado ou não às injeções, né? Essas injeções, elas têm por finalidade diminuir a neovascularização da retina. O que é neovascularização? São vasos que são formados anomalamente. E como eles são anômalos, eles podem sangrar e baixar muito a visão do paciente e levar no estágio mais avançado ao descolamento de retina, chamado descolamento tracional da retina, pela retinopatia diabética proliferativa. Então, a gente sempre associa o laser às injeções, exceto nos casos que só a mácula está afetada, que é a porção da retina mais importante, né, do nosso olho, que a gente usa somente a injeção. Mas, mesmo assim, às vezes, a gente tem na periferia da retina áreas isquêmicas que produzem uma substância chamada VEGF, que produz neovaso, que produz edema na área macular, edema na retina central. Então, a gente associa as duas e usa tanto a injeção quanto o laser. E naqueles casos que a gente já tem uma hemorragia vítrea, que a gente tem áreas de tração na retina que ficam puxando a retina juntamente com os vasos e promovendo esse sangramento, a gente usa a vitrectomia, que é uma modalidade cirúrgica, né? Com o intuito... Agora, eu queria resgatar, Luciano, uma coisa importante. Hoje, eu estava dando aula na universidade, eu falava para os meus pacientes, né? Os meus alunos, a gente precisa ver o diabético como um todo, né? Porque é uma doença que afeta desde o cabelo até o dedinho do pé. Então, todos os órgãos são afetados.
Então, a gente tem que explicar para o paciente, e às vezes até eu sou um pouco austero na minha posição, eu pergunto para o paciente assim, o que você quer da sua vida? Você está com 50 anos, o que você quer da sua vida daqui para frente? Né? Você não está, você está acima do peso, não vou chamar de gordo, porque se for uma mulher, senão ela vai me bater. Você não está me dizendo que é sedentário e você não faz dieta, sua glicemia está a 200. O que você quer da vida? Né? Eu faço um raciocínio com ele. Aí eu dou esses dados estatísticos para ele. Olha aí, você tem chance de infarto, de AVC, de derrame cerebral, 2 a 3 vezes mais que a população normal. Você tem chance de 20 vezes amputação dos membros inferiores. Né? Em cada 10 pacientes que estão em hemodiálise, 3 são diabéticos. Aí ele vai se tocando. Né? E é bom que a gente vê, normalmente, o homem, né, que é mais indisciplinado, aí a mulher só olha, só vai balançando a cabeça, assim, né? Como quem diz assim, eu te falo, mas tu não te cuida, né? Então eu faço uma reflexão com ele, porque a gente tem que tratar na causa. Aqui o efeito que a gente trata, que são as injeções efetivas, que é o laser que é efetivo, que é a vitrectomia que é efetiva, mas a gente não pode esquecer da causa. Então tem que mandar com o nutricionista, com o endocrinologista, né, com o vascular, né, examinar como é que está a vascularização do pé, por exemplo, né, fazer os exames cardiológicos, né, como é que está o coração desse paciente. Então, assim, ele tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? A gente não pode esquecer disso. Perfeito, doutor Edmundo. Exatamente, a gente, como oftalmologista, acaba tratando apenas uma das consequências, né? Então, se o paciente não tratar a causa, ele vai ficar com a visão razoável ou muito boa e vai acabar indo para uma hemodiálise, vai acabar tendo um infarto, um AVC. Então, eu concordo muito com o senhor, e visto que eu sempre oriento o meu paciente, que é praticamente impossível que o paciente controle bem o diabetes tomando apenas remédios. Sem dúvida nenhuma que é de suma importância que ele tome seus remédios, mas tão importante quanto isso ou mais é que o paciente faça a dieta prevista. Então, o nutricionista tem um papel fundamental nesse assunto. O endocrinologista também tem um papel fundamental nesse assunto. E também na possibilidade, uma vez que o paciente não seja o paciente que faz diálise, né, não faz hemodiálise, é de suma importância que o paciente faça exercício físico, porque só assim o paciente vai estar realmente cuidando do seu organismo da melhor forma possível. E a gente lembra sempre o paciente que quando o paciente tem diabetes, mas os níveis de açúcar estão estáveis, sem grandes variações, porque isso é uma das principais causas das consequências, tem grande possibilidade do paciente, mesmo com diabetes, levar uma vida normal e ter a mesma expectativa de vida de um paciente não diabético, né? Então, pessoal, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico precoce, que a gente se mantenha nesses check-ups constantes. Então, Renato, fala um pouco para a gente sobre os tratamentos cirúrgicos da retinopatia diabética. Então, assim, a gente sabe que o diabetes pode causar várias alterações, mas o que é exatamente essa vitrectomia e o que ela vai tratar? Certo. A retina é lá no fundo do olho, né, que é onde tem esses neovasos que geram sangramento. Geralmente esse sangramento vem para frente da retina, no que a gente chama de cavidade vítrea, que o vítreo é o gel lá dentro do olho, né, que dá o formato assim do olho de certa forma, né. E então quando esse gel, que ele é transparente, ele fica sujo de sangue, né, quando é muito sangue, a gente tem que operar. Às vezes, se não for uma quantidade tão grande, a gente espera reabsorver sozinho, dá para fazer o laser, espera, mas só que se for uma quantidade grande, tem que operar. Então a gente faz a vitrectomia, que é a retirada desse gel com sangue, tá? E aí, na cirurgia, a gente faz laser também. Se o paciente já tiver feito o laser, a gente completa laser nas áreas que não tem. Se não tiver feito o laser, a gente faz o laser lá 360 graus, né? E isso só para hemorragia. Agora, existem os casos, como o doutor Edmundo falou, que além da hemorragia estão associados a descolamento de retina tracional, né? Então, se essa tração está ameaçando principalmente o polo posterior, a mácula, que a gente chama, não for uma tração isolada, a gente tem que retirar essa tração. E com auxílio de instrumentos, né? De pinças, de tesouras, do vitreófago, para eliminar a tração e fazer com que a retina
sente, né? Vamos falar assim, né? Para que não evolua para um descolamento de retina mais grave, né? E o paciente perca a visão. É importante dizer que às vezes a gente opera os pacientes diabéticos e a visão muitas vezes não melhora, tá? Porque é uma tentativa, na verdade, às vezes de salvar o olho, porque a retina está tão escaneada, está tão sem oxigênio, que muitas células já morreram, então a gente elimina a tração, elimina tudo, mas às vezes a visão não melhora tanto, porque já cheio de vaso fantasma, que a gente chama, já está cheio de isquemia na mácula, isquemia macular. Então, é importante a gente não deixar chegar nesse ponto assim, de cirurgia mais como último recurso, né? E nesses casos de descolamento, a gente deixa geralmente um óleo de silicone, e esse óleo de silicone ele tem o objetivo ali de preencher a cavidade vítrea, e muitas vezes a gente tira esse óleo depois de alguns meses, depois de algum ano. Em alguns casos, sem prognóstico, que a visão realmente, infelizmente, o paciente perdeu a visão, a gente até não tira esse óleo de silicone, a gente deixa esse óleo de silicone lá para diminuir que o olho murche, né? Enfim, no geral é isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, perfeito, Renato. É muito interessante realmente o que você falou. Graças a Deus não é a regra, né? Quando a gente opera um paciente de retinopatia diabética, normalmente o paciente apresenta uma boa melhora, mas a gente sempre orienta para o paciente que às vezes a gente tem um trabalho formidável, a gente acaba conseguindo eliminar todas as trações, colocar a retina no lugar, fazer laser, a retina fica com um aspecto anatômico muito bonito e o paciente não refere essa melhora de visão, né? Até porque, assim, o diabetes, ele machuca, assim, o interior das células. O diabetes machuca também o nervo óptico. Então, isso também a gente precisa fazer o paciente compreender. Então, é de suma importância, às vezes, que a gente faça os exames, mostre a retinografia para o paciente, para ele entender que a gente fez o possível, mas, às vezes, não melhora tanto a visão do paciente, né? Então, realmente é um tanto complicado essa questão da retinopatia diabética quando a gente pega nesses casos extremamente avançados. Então, toda vez que a gente comenta isso, é de fundamental importância que o paciente perceba o quão necessário é que a gente descubra a doença numa fase inicial. Uma vez que a gente já perceba numa fase muito tardia, fica mais difícil da gente conseguir tratar o paciente e deixar a visão boa ou perfeita, enfim. Doutor Edmundo, a Cecília Iriba, ela perguntou: doutor, exercícios para os olhos podem prejudicar a retina? Quais são as utilidades dos exercícios oculares normalmente? Olha, exercício ocular a gente só usa em pacientes que têm estrabismo ou algum grau de possibilidade de desenvolver estrabismo. Ele não serve em absoluto para doenças da retina, né? Lamentavelmente, a gente vê pessoas colocando na mídia soluções milagrosas com tratamentos absolutamente inadequados, né? Que não tem porque, olha só, as nossas opiniões aqui não são opiniões só nossa, não, da nossa vivência prática, é opinião baseada em evidência, baseada na ciência. Nós não falamos nada aqui fora da ciência. Então, o exercício para os olhos em doença da retina não tem nenhuma fundamentação, nenhuma. Não tem nenhum trabalho científico mostrando que tenha uma indicação. Agora, tem sim, para os casos de estrabismo, sobretudo crianças, jovens, né, que estão ficando com o olho torto, aí sim tem indicação, mas para a retina não tem nenhuma indicação. Então, assim, Cecília, mal não vai fazer, mas tampouco bem vai fazer. Então, assim, não se aplica exercício em nenhum profissional sério, tá? Então, o exercício ocular serve para um desalinhamento ocular, uma dificuldade do paciente fazer alguma leitura por uma insuficiência de convergência, mas, assim, para retinopatia diabética, para catarata, para glaucoma, isso não é verdade. Renato, e o que você tem a dizer sobre novos tratamentos, novas possibilidades que estão surgindo aí com novas medicações para retinopatia diabética, né? A gente sabe que essas injeções evoluíram muito nos últimos anos, né? A gente anteriormente só tinha uma medicação chamada bevacizumab, e hoje em dia a gente já tem mais outras duas.
Mas, assim, em breve, a gente sabe que a indústria está desenvolvendo vários estudos científicos com novas medicações. O que é que tem nesse novo horizonte aí? O que é que essas medicações aí prometem para a gente? As injeções, a gente usa hoje em várias doenças, né? Retinopatia da prematuridade, degeneração da mácula, na forma úmida, né? E a retinopatia diabética, né? A gente usa preferencialmente em casos que a retina está inchada, em edema macular, tá? Só que tem uma corrente nos Estados Unidos que prega até fazer várias injeções todo mês, às vezes até 12 injeções todo mês, como uma forma de substituir o laser ou associar ao laser. Não substituir, porque o laser é o padrão ouro, mas associar ao laser. No Brasil isso é inviável, porque essas injeções são muito caras, tá? E então, no Brasil, o tratamento padrão ouro é o laser e vai continuar sendo o laser por muito tempo. A injeção reservada para esses casos de edema macular, né? Como tu falaste, tem o Avastin, que é o bevacizumab, tem o Eylea, tem o Lucentis, tá? Todas essas duram um mês na cavidade vítrea. Tem a nova, o brolucizumab também, tá? Que já está sendo aplicada no Brasil, com alguns bons resultados. E quando essas injeções são injeções anti-angiogênicas, que é aquele neovaso, né? A gente ajuda a reduzir essa área de isquemia, vai direto nessa fonte, né? Vamos dizer assim. Quando elas não dão certo, a gente pode lançar a mão também de injeções à base de corticoide, tá? Como o Ozurdex, que o Ozurdex é uma injeção, um polímero de dexametasona que fica, alguns estudos por 6 meses, mas na maioria 3 a 4 meses realmente fazendo efeito, né? Só que o corticoide, a gente tem que ficar atento nas complicações, né? Que é aumentar a pressão intraocular ou acelerar a formação da catarata. Então, um paciente que já tem glaucoma, por exemplo, não é indicado usar o Ozurdex, né? Então, eu acho que daqui a uns 10 anos vão ter vários tipos de injeções, várias opções, algumas que duram 3 meses no olho, outras 6 meses, outra 1 mês. Então, e a gente tem que definir melhor qual injeção para cada perfil de paciente, né? Isso que a gente ainda estão sendo muitos estudos feitos, né? Esse tipo de injeção para tal, esse outro para tal. Então, muita coisa ainda tem a evoluir nessa área, mas essas injeções vieram para revolucionar. Agora é importante o laser, porque é o padrão ouro há mais de 50 anos. Então, pode vir o que for, tecnologia que for, mas o laser é um tratamento muito bom para a retinopatia diabética, né? Enfim. Eu concordo com você, Renato. Então, assim, o laser ainda tem a sua importância, e é muito grande a importância dela, e estão surgindo novas medicações, existem medicações que vão durar mais tempo, que não apenas 1 mês, então é muito importante. Então, visto isso, Dr. Edmundo, como é que normalmente a gente deve utilizar essas injeções? Para qualquer paciente a gente vai indicar o Avastin, qualquer paciente a gente vai indicar o Eylea. Como é que a gente tem de estratificar normalmente isso no dia a dia? Um paciente mais leve, como é que o senhor aborda na sua rotina diária? Eu gostaria de resgatar, vocês são mais jovens, vocês dois, né? Bem mais jovens que eu. E a gente tem que lembrar que a medicina, ela evolui o tempo todo, né? Evolui o tempo todo. Então, só para vocês terem ideia, na época que eu fiz residência, o tratamento da retinopatia diabética proliferativa grave era retirar a hipófise, né? A hipófise é uma glândula super importante para o ser humano, a gente fazia uma hipofisectomia como forma de não deixar a pessoa ficar cega. Depois veio o laser, que foi um grande avanço. Hoje nós temos as injeções, e assim, a coisa vai evoluindo, né? A medicina, ela é linda por isso, né? Doenças que não tinham tratamento no passado, hoje tem, né? E assim vai sendo, quer dizer, cada vez mais a gente vai tendo medicações novas, procedimentos novos. A vitrectomia, por exemplo, na época que eu fiz de residência não existia. Então foi mais um avanço, né? Então acho que a gente vai caminhando. Quanto à pergunta que você fez, de como é que eu abordo o paciente, que injeção eu indico e tudo, isso nós estamos numa situação no nosso país que a gente depende muito dos planos de saúde, né? Então tem paciente, por exemplo, que vai comigo, e como eu não trabalho com plano, eu encaminho para vocês. Olha, você vai com o doutor Renato, doutor Luciano, doutor Alexandre, doutora Thaís, porque eles podem requerer, porque essas injeções são caras, né? E você tem que fazer
como abordagem principal, uma injeção nos 3 primeiros meses. E depois a gente, conforme a avaliação da visão e a avaliação com a tomografia de coerência óptica, você pode estender um pouquinho mais, passar para 2 em 2 meses, né? Até ficar numa situação que a gente chama de usar quando necessário, né? Então a gente manda o paciente voltar com 2 meses, olha, está bem ainda, venha no mês que vem e tal, porque é um procedimento, a gente tem que lembrar que é um procedimento invasivo, ele não é um procedimento que não tem risco, aliás, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem risco, né? Então a gente tem que lembrar disso. Então assim, eu uso basicamente o que o paciente pode, se o paciente não tem plano, né? Mas normalmente quando tem plano eu sou honesto, transparente com meus pacientes, olha, esse tratamento é um tratamento caro e a longo prazo, você vai fazer várias injeções. Então eu vou sugerir, que tem colegas da minha equipe que trabalham e são iguais a mim, ou até melhores, então você vai fazer essas aplicações com um colega meu. Então eu já encaminho, né? Eu faço isso rotineiramente, porque eu acho que é uma honestidade que a gente tem que ter profissional com o paciente. Com certeza, né? Visto que a gente tem que adequar o tratamento à possibilidade do tratamento, não? Então, a gente tem que dar aquela orientação inicial que é de suma importância controlar o diabetes e dar o tratamento que o paciente pode apresentar. Mas, em geral, o senhor indica para casos mais iniciais o Avastin, casos mais severos o Eylea, ou tanto faz na sua rotina? Olha, quando a gente vai abordar os estudos multicêntricos, né, a gente tem que ter muito cuidado com a indústria terapêutica, né, gente? A gente tem que ter muito pé atrás, né? A indústria terapêutica é uma indústria que visa lucro, né? Visa lucro. A gente está vendo aí as vacinas, né? Vacinas, algumas efetivas, algumas com os efeitos colaterais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas drogas, por exemplo, novas. A gente tem que esperar os estudos, né? Tem uma droga nova no mercado, que já tem citação de algumas complicações, né? Agora, a efetividade, tanto do Eylea como do Lucent, ela, sem dúvida, ela é um pouco mais superior que o Avastin, mas que funciona muito bem. Quer dizer, se a gente lembrar que o Avastin foi o início e que funcionou muito bem, né? Quer dizer, eles vão melhorando essa qualidade do medicamento e cada vez vai ficando melhor. Essa é a ideia, né? Mas esses estudos têm que ser muito bem feitos, né? Porque eles também, como tudo na vida, né, tem o lado bom e o lado ruim, tem os efeitos colaterais, né, que a gente tem que ir analisando ao longo do tempo, né? Então, eu diria para você assim, eu uso que o paciente, porque o Avastin, ele é uma droga mais barata que o Lucent, mais barata que o Eylea, né? Então, é o que cabe também no bolso do paciente. Eu não posso passar uma droga, preconizar uma droga para ele que ele não vai ter condição de pagar. Eu adequo isso, né? Converso com o paciente, explico a efetividade, mas, de maneira geral, todas as 3 drogas funcionam muito bem. Agora, é claro que se você vai fazendo, conforme eu disse, a avaliação do paciente, né? Você vai, toda vez que ele volta, você mede a visão, você faz um OCT, olha, diminui o seu edema, a gente mostra. Hoje a gente tem uma coisa bacana, né? Então, a Retina Pro, por exemplo, a gente mostra, vira o computador do paciente, então projeta na tela de televisão, olha, vou mostrar aqui como estava a sua retina, como está agora. Você está vendo que está melhorando? A sua visão era aqui, agora está cá. Está assim, melhorou, né? Então a gente ainda pode melhorar mais. Quer dizer, o paciente vê isso é muito importante, né? Não é só o que eu estou falando para ele, eu mostro para ele, você ter a melhora do edema, né? A melhora, a diminuição da neovascularização. Hoje eu mostrei para a filha de um paciente meu, assim, olha como ele estava aqui, olha os neovasos aqui, olha como ele está agora. Botei as 2 fotos juntas assim, no computador, e mostrei para ela, né? Olha só como diminuiu, você viu? Só com a injeção, e hoje eu fiz o laser. A injeção foi feita na semana passada, eu não pude fazer, que ia sair, eu estava operando, eu pedi para a Thaís fazer, a Thaís fez. Tem uma semana, é impressionante essa droga. Agora, uma coisa que eu me permita, além da pergunta, esclarecer também uma coisa importante, é o cuidado que a gente tem que ter com a complicação da retinopatia diabética proliferativa, que é a neovascularização da íris, e levando a um glaucoma secundário grave, com perda total da visão e aquele olho dolorido. Isso é muito triste quando chega nessa fase, porque dói muito e o paciente, por vezes, pede, doutor, se eu tirar meu olho, eu fico feliz, eu quero dormir sem dor, né? Hoje já tem tratamento efetivo para essa dor e tal, mas é não deixar nessa fase, né? Nessa fase que a gente chama de glaucoma neovascular, que é um glaucoma difícil de tratar, né, rebelde ao tratamento e que dói muito e que leva à perda definitiva da visão.
Então, isso é uma complicação grave que a gente tem que estar atento. Então, pessoal, a gente está chegando aqui nos minutos finais de live, né? Então, fiquem à vontade ainda para compartilhar alguma coisa a respeito conosco. Então, Renato, eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos internautas, quer falar alguma coisa sobre retinopatia diabética, que você julga interessante, que a gente não comentou aqui. Fique à vontade. Não, acho interessante que esse tema de hoje é tirar dúvidas sobre um tema específico, né, que é o diabetes. Geralmente na segunda, quinta, assim, do mês, a gente faz o tira dúvidas sobre algum tema específico e na última quarta do mês a gente faz o tira dúvida geral, né. Eu digo isso porque a Lúcia, por exemplo, perguntou sobre catarata, né, cirurgia de catarata, onde ela pode tirar dúvidas, né. E a Cecília prontamente respondeu embaixo no chat que tem live sobre isso salva no nosso canal. É isso mesmo, tem vários assuntos já no nosso canal salvos, mosca volante, catarata, glaucoma, então tá tudo lá, mas também na última quarta do mês é um tira-dúvida geral sobre qualquer assunto que a gente responde, tá? E em relação à mensagem em relação à retinopatia diabética, é isso, cada caso é um caso. Não adianta a gente ouvir, o meu vizinho tem retinopatia diabética, eu também tenho, mas com certeza o seu vizinho, a retinopatia dele está em um grau diferente do seu. Cada caso é um caso, cada tratamento do paciente é um caso, e o principal na vida do paciente é controlar o diabetes, é a parte da alimentação, nutricionista, essa equipe multidisciplinar que o doutor Edmundo falou, vascular, o principal é isso. E não adianta a gente operar, fazer injeção, fazer laser, se continuar descontrolado, vai sangrar de novo, vai piorar. Obrigado, Renato. Boa demais sua participação hoje. E, doutor Edmundo, você gostaria de deixar alguma mensagem final para os nossos internautas? O que você gostaria de falar a respeito dessa doença? Dentro desse raciocínio que o Renato fez, eu estou vendo a pergunta da Vivi sobre estrias angioide, né? Então, ela deixa essa pergunta, a gente vai fazer um compromisso, nós três aqui, e passar para o Alexandre, dela ser a primeira a ser premiada com a resposta, viu, Vivi? A gente vai dar essa resposta sobre estrias angioide para você. O Bernardino também fala sobre pressão alterada, então a gente vai ter oportunidade de responder para vocês com todo o rigor científico do que a gente pode fazer. Como mensagem final, eu diria para vocês assim, paciente diabético é uma coisa importante que eu esqueci de falar também, é que a família tem que estar junto, né? O Alexandre sempre fala isso, não adianta eu dizer para o meu diabético não comer doce, mas aí eu ponho de sobremesa um bolo lá na mesa para a gente, mas, ei, você não pode comer que você é diabético. Isso não é legal, né? Primeiro que o diabético adora doce, então é difícil a gente dizer para ele não comer, quer dizer, a família tem que comprar essa ideia, tem que ajudar o paciente, tem que estar junto com o paciente, não coloca coisa na mesa que ele não vai poder comer, né? Não acaba com o negócio de Guaraná, aliás, Guaraná não serve para nada, né? Coca-Cola só faz prejudicar a gente, né? Então, põe suco, sem açúcar ou com adoçante, né? A gente tem que fazer uma revolução na família também para ajudar essas pessoas. Era o recado que eu queria dar. Muito obrigado. Perfeito, doutor Edmundo. A Elaine compartilhou aqui uma última mensagem, então ainda está a tempo. Então, assim, doutor, meu pai não tem diabetes, teve degeneração macular, tinha entendido que tinha diabetes. Mas fez várias aplicações de Avastin, aí ela quer saber se tem alguma vantagem dela investir no Aelia, imagino eu, mas eu tinha entendido que tinha retinopatia diabética. E aí, não vamos deixá-la sem resposta. Não, eu acho que falando rápido da degeneração da mácula, às vezes, dependendo do estágio, fica realmente uma falha central, né? A gente muda, tem essa estratégia assim, de mudar a injeção. Se ainda tem líquido, vamos dizer assim, a exudação, a gente muda, assim, às vezes a estratégia, sai do Avastin, vai para ali, às vezes para o Lucente, mas mesmo reduzindo todo o líquido, às vezes fica assim, a maioria das vezes fica a falha central, né? Às vezes maior, às vezes menor, mas o objetivo da injeção é justamente fazer com que a doença não progrida para uma forma pior, né? Mas tem também sobre degeneração da mácula aqui no nosso canal. Então, Renato e doutor Edmundo, muito obrigado pela presença de vocês. Então, pessoal, desculpa, mas tudo que é bom acaba rápido. Então, assim, eu estou vendo que tem várias pessoas falando sobre glaucoma, sobre estrias angioides, sobre catarata. A gente lembra que aqui mesmo no nosso canal do YouTube você consegue acessar várias dessas informações,
nós temos lives falando sobre lentes intraoculares, nós temos lives falando sobre os exames do glaucoma, que inclusive eu fiz semana passada com a doutora Isabela. Então, assim, nós temos aqui no nosso canal diversas informações sobre diversos temas. Então, fiquem à vontade para navegar por aí, curtir a live, compartilhar com os amigos. E saibam que toda quarta-feira, às 20 horas, a gente estará aqui com vocês, compartilhando nossas experiências e trazendo informação de qualidade, tudo baseado em evidências, sem achismo, sem tratamentos milagrosos, que de verdade a gente sabe que não tem a efetividade que todos nós gostaríamos que estivesse. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço carinhoso em cada um de vocês que está aqui conosco. Tchau, tchau, pessoal. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira, às 20 horas. Até o próximo episódio.